Vamos direto ao Salão Verde, onde está a repórter Hanna Costa. Hanna, qual o objetivo da Confederação Nacional de Municípios ao realizar essa pesquisa? Olha, Tiago, a Confederação tentou traçar uma radiografia da situação da droga no Brasil. A pesquisa, como a gente viu, foi realizada em 71% dos municípios brasileiros de todos os tamanhos e mostrou que o problema enfrentado nas grandes cidades também chegou às pequenas. E sobre isso eu converso agora com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que foi a responsável pela pesquisa, Paulo Ziolkowski. Presidente, qual é a motivação? O que levou a Confederação a fazer uma pesquisa como essa, que não há referências, não há outra pesquisa como essa ainda no Brasil? Exatamente, nós buscamos esses números porque não existe nada, há um vácuo de informações e o problema é latente em todas as latitudes do nosso país, do norte ao sul, vem acontecendo e nós padecemos de informações. Esse próprio número que foi divulgado de 1.200.000, isso é uma estimativa de alguns estudiosos. Nós estamos entendendo que é muito maior o número e é progressivo, isso vem crescendo sistematicamente. Nós entramos em contato com 5.563 prefeituras do Brasil, através da Secretaria da Saúde, formulando 12 perguntas, sabendo exatamente o levantamento que teríamos, o resultado que buscamos, que é a geografia do crack no Brasil. E extrapolando esses números, ou cerca de 3.912 municípios nos informaram que estão desenvolvendo ações já no enfrentamento do combate ao uso do crack. E isso é grave porque quando se extrapola por 5.563, se chega a essa conclusão que 98% dos municípios do Brasil, mesmo com 2.000 habitantes, já estão no âmbito do seu território enfrentando essa questão. E é uma questão que, no nosso ver, nós estamos buscando esses números, nós vamos continuar buscando elementos, saber o número exato, nós entendemos que é muito maior esse número e é crescente. Em nível internacional, nós sabemos, por exemplo, a Alemanha, que tem 81 milhões de habitantes, tem 4 milhões em estado terminal pelo uso dessas substâncias tóxicas. Nós temos 192 milhões, se você projetar isso nos próximos 10 anos em 5%, há uma possibilidade, um potencial, eu diria, explosivo de chegar a 10 milhões até de consumidores de crack, Paulo, em caráter irreversível. Paulo, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de trazer para cá também a análise da secretária de Política sobre Drogas, a Paulina Duarte. Ela falou sobre a pesquisa da CNM, abre aspas, qualquer número é especulação. Não há no Brasil pesquisa que indique com rigor metodológico o número de usuários de drogas nem de municípios atingidos. Ela ainda criticou a baixa procura dos municípios por programas federais. Por exemplo, de acordo com ela, apenas 147 municípios fizeram propostas pelos 2.500 leitos oferecidos em comunidades terapêuticas. Paulo, o que você tem a dizer sobre isso? Tenho o maior respeito pela informação da doutora Paulina, só que me surpreende, vindo de uma autoridade federal que deveria ter esses dados. Quem deveria estar com esse mapa era a União, e não tem nem informações. O programa que se refere à doutora Paulina foi lançado exatamente na Marcha dos Prefeitos no mês de abril. E nós estamos em novembro, o prazo foi aberto em novembro por cerca de 20 dias e fechou e não existe mais o programa. Nenhum centavo dos 482 milhões foram até agora alocados. Mas eu acho que não é essa a questão. Eu acho que a doutora Paulina deveria ser a senhora melhor. Eu não tenho dado científico, eu tenho dado real. Dado real. Quem está informando isso é o secretário da Saúde, que lida no cotidiano com essas pessoas, com esses envolvidos. E eu acho que deveriam ter mais respeito com os municípios, porque dos 600 CAPs que foram aqui referidos à nossa pesquisa, nenhum tem dinheiro praticamente do governo federal nem dos estados. É os municípios que estão sofrendo lá na ponta, ao passo que o governo federal, que deveria vigiar as fronteiras, são 582 municípios no Brasil que fazem fronteira com diversos países. Não há uma política para o combate à entrada da cocaína em nosso país. E o outro, em nível interno, os governadores que são responsáveis pela segurança, polícia civil e militar, não estão sabendo conduzir nem áreas do governo federal a indústria química do país, porque para produzir o crack, além da pasta da coca, se necessita do bicarbonato de sódio, do amônia e da água destilada. Quer dizer, quem é que está controlando isso? E isso é produzido aqui, não na Bolívia. Qual é a política que tem? Então, esses dados, eu gostaria que o governo federal tivesse humildade de recebê-los e discutir com os municípios e os estados de forma harmônica, porque o cidadão paga impostos, para que isso não seja cada vez mais intenso o uso do crack no país. Presidente, as famílias sabem disso. Agora vocês vão tentar sentar, vão tentar uma aproximação com o governo federal, principalmente agora que está tendo mudança de governo, mudança de ministro. Vocês pretendem também usar essa informação junto com o que eles têm para resolver esse problema? Nós entramos sempre, até porque o presidente, que sempre foi um municipalista, teve nas nossas marchas, lançou um programa na marcha, mas isso é um programa.
esses dados, o que nós queremos? É auxiliar, inclusive, o governo federal para que se trace em comum, de uma forma civilizada, entre União, Estado e município, sentados, uma estratégia comum de combate a essa questão que é galopante no nosso país. Ela é galopante e tem problemas sérios de encaminhamento. Os municípios já tomaram essa iniciativa, estão fazendo ações concretas no enfrentamento. Agora, o que existe de política nacional de integração para otimizar os recursos, que são poucos? Como é que você... Agora, 2.500 leitos, isso é para atender aqueles que já estão dependentes da droga e que, logicamente, têm que ser atendidos. Nós precisamos ter uma política de planejamento familiar. Nós precisamos colocar 8.800.000 crianças de 0 a 3 anos na creche. Nós precisamos colocar 1 milhão de crianças de 4 e 5 anos dentro da pré-escola, da integralidade, fazer política de absorção e de envolvimento para que isso não se aprofunde, porque está num caminho que eu diria quase irreversível. Hoje, nas regiões que produzem cana, as informações são essas, chegam lá dizendo que estão fornecendo crack até para que aquele trabalhador produza mais, derrube mais cana, produza mais, aquilo por 20 minutos, meia hora, ele está ali agitado. Quer dizer, isso é depoimento real. Então, a doutora Paulina deveria ter humildade, receber esses dados, avaliar e analisar conosco, e não agir desta forma. Isso não é a forma correta no nosso entendimento. Obrigada. Eu conversei com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zielkowski.